Nós já estamos ao vivo, estamos esperando os irmãos entrarem, começarem a compartilhar. Daqui a poucos segundos, oficialmente, em nome de Jesus, iremos dar abertura à nossa roda dos esclarecedores. É uma alegria muito grande poder mais uma vez estarmos juntos. Então, nesse momento de abertura, de início, já vou pedindo a gentileza para você estar compartilhando, para você estar pegando o link deste trabalho, dessa reunião, a roda dos esclarecedores, e faça isso, compartilha geral, pegue o link que você da igreja está recebendo agora, põe no seu status, no WhatsApp, põe no Facebook lá, compartilha, para que um número maior de pessoas estejam sendo também alcançadas. Daqui a pouquíssimo segundo, já iremos dar início, fazer a abertura oficial. Estamos ajustando todas as coisas para que você tenha uma transmissão bacana, com qualidade, bem top. Certo? Beleza? Meus irmãos, oficialmente, a paz do Senhor, boa noite, sejam todos bem-vindos a essa reunião, a essa roda dos esclarecedores que começou aqui na igreja, está atingindo você na sua casa, você no seu trabalho, possivelmente esteja ali trabalhando, você que talvez assistirá depois, está assistindo agora em outro dia, por algum outro motivo não conseguiu assistir ao vivo, você é sempre bem-vindo, você sempre será muito bem-vindo em nosso meio, na nossa transmissão. Fico muito feliz porque Deus tem nos dado um dia de vitória, de bênção, de paz, de alegria e um dia de vitória também para a sua vida. Hoje, quinta-feira, todas as quinta-feiras, 10 para as 8, nós temos a roda dos esclarecedores. É isso aí. Cada quinta-feira, às vezes é uma só, ou tem uma série de 2, 3. O mês passado foi uma série de 4 etapas, falando sobre o Sermão da Montanha. Se depois de você assistir essa, que é assistir, o que você vai fazer? Você vai voltar na página da própria igreja, aqui da Vila Jaguara, você vai assistir os vídeos, as transmissões passadas, para você se inteirar do que você talvez perdeu, certo? Meus irmãos, nós iremos orar para dar início. Antes disso, eu quero apresentar a vocês, para aqueles que talvez não conhecem, o missionário Vitor, missionário da Igreja Brasil para Cristo, está só aguardando um positivo aí do presidente do Peru, para que ele possa chegar àquela terra. Na verdade, a gente acredita que é o controle de Deus, né? Deus está no controle de tudo e nós sabemos disso. Então, Vitor, para nós é uma alegria muito grande você estar conosco aqui de novo, onde nós iremos falar a segunda parte desse assunto tão importante para a igreja. Boa noite, paz do Senhor. Amém, pastor. Amém a você de casa que está nos assistindo. É uma alegria estar aqui. Agradeço mais uma vez o convite, compartilhando aqui um pouco mais da palavra de Deus nesse momento maravilhoso aqui de aprendizado. Agradeço. Isso aí. Nós iremos falar hoje sobre pós-modernismo, pós-modernidade. Iremos falar sobre tem benefícios? Tem mais malefícios que benefícios? O que isso está implicando na igreja? O que isso implica na igreja? O que isso chega na igreja, de que forma? Como que a igreja recebe a modernidade, o pós-modernidade, o pós-modernismo? Como que a igreja lida com isso? Se você quer saber, fique conosco. Nós vamos até as 9h10. Vamos fazer uma oração para darmos início. Daqui a pouco o presbítero Ricardo chega. Estamos aqui hoje com a transmissão do Tiago. O obreiro também, o presbítero Roberto, está ali para você poder participar, mandar o seu nome, fazer sua pergunta, fazer algum tipo de colocação. O nosso pastor Fernando está ligado conosco também. Deus abençoe a igreja em geral. Vamos fazer uma oração. Deus, nós somos muito gratos ao Senhor e nossa palavra é de gratidão por tudo que tem acontecido. O Teu Espírito tem nos guiado para que possamos aprender mais do Senhor, para que possamos estar inteirados na Sua palavra, para que nós não vivamos somente uma letra, algo que é teórico, mas que possamos viver uma vida prática do Evangelho. Nós estamos aqui humildemente pedindo Sua graça, humildemente pedindo sabedoria, humildemente para poder transbordar para com os nossos irmãos. Que o Teu Espírito possa trazer revelações de textos, daquilo que nós já estudamos e daquilo que nós sabemos também. Que esse irmão, essa irmã em casa
possa ser tremendamente alcançado, abençoado, para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Vitor, eu já vou pedir de cara, antes de nós fazermos a leitura introdutória aqui dessa noite, dessa segunda parte, dá uma pincelada do que nós falamos na aula passada, no culto passado, na roda passada, onde falamos sobre o período da Idade Média, né, da Reforma Protestante, essa linha que foi moldando para poder chegar e o irmão em casa, a irmã em casa entender um pouquinho mais sobre o que seria modernidade, pós-modernidade. Então, dá uma pincelada do que aconteceu, por gentileza, para os irmãos se inteirar. Amém. Paz do Senhor para você que nos assiste. Bom, desde a semana passada, né, nós começamos essa série de conversas sobre o modernismo, ou melhor, o que nós chamamos de pós-modernismo, né? E a gente começou falando um pouquinho do que é que foi no passado e do que é na nossa sociedade atual esse movimento. A gente viu que, inicialmente, as pessoas, né, lá no passado, lá na época da igreja primitiva e na Idade Média, as pessoas não tinham muito conhecimento a respeito das coisas ao seu redor. E elas buscavam sempre uma orientação do que fazer, de como pensar. E geralmente a fonte desse conhecimento era a igreja. Então, a igreja ela tem um papel fundamental em distribuir esse conhecimento, em colocar o homem abaixo de Deus e a igreja nesse meio termo como mediadora. A gente viu que, com o passar do tempo, passando dos anos de 1500, 1600, 1700 e até chegar nos anos de 1900, a gente entra num período chamado modernismo, né? E esse período chamado modernismo, ele se dá por quê? Porque o ser humano, justamente com o desenvolvimento das tecnologias, o desenvolvimento do seu conhecimento, os avanços na ciência, os avanços na pesquisa, ele começa a perceber que ele pode ser o dono do seu pensamento. Ele pode ser o dono da sua vida e ele não tem que prestar satisfações disso nem à igreja, nem a Deus, nem a ninguém. Em relação a essa evolução é positiva, né? Isso, nós temos o resultado fruto dessa evolução, né? Muitas coisas, como locomoção, transporte, sistemas de saúde, sistemas educacionais que vão sendo desenvolvidos e aprimorados nesse tempo, né? Por exemplo, você tem universidades na Europa que surgem em pleno período de Idade Média. Nesse período desse iluminismo, desse renascentismo, né, de todas essas filosofias que traziam o homem para o auge da sua capacidade, né, para o maior, o máximo do que ele poderia ser e desempenhar. Então isso trouxe, de um modo geral, para a humanidade coisas muito positivas. A gente tem a invenção da vacina, a gente tem várias, o primeiro transplante de órgãos e coisas assim que hoje nós carregamos para a nossa vida. Surgiram nesse período. Quando que imaginava que alguém poderia pegar um coração? Olha só que fantástico, né? Você já pensou isso em casa? Vamos falar um pouquinho, pelo menos uns 10 minutos, sobre os benefícios da modernidade, até chegar na pós-modernidade, que ainda assim trouxe muitos benefícios. Por exemplo, coração. Quem imaginava que poderia ser feito um transplante de coração? E é interessante, pastor, por exemplo, notarmos que as pequenas coisas que muitas vezes passam batidas por nós hoje, né, elas demandaram um esforço gigantesco para serem descobertas. Por exemplo, a nossa eletricidade do dia a dia. Né? Hoje quase não se imagina um mundo no qual não haja eletricidade. Mas foi apenas em 1800 e algo que essa invenção é descoberta. Né? Thomas Edison está lá. Ele faz a invenção, a descoberta da lâmpada, juntamente com o seu aprendiz, o Tesla, e eles descobrem e disseminam essa questão da eletricidade. Então, o mundo inteiro muda agora em função disso. Porque casas que antes eram movidas, iluminadas a candeeiros, a lamparinas, agora tem lâmpadas. Então, são coisas que mudaram o mundo de um modo geral. Por exemplo, você tem 1800, a partir de 1880, você tem um surgimento de uma figura como Andrew Carnegie, que ele é um homem que lá nos Estados Unidos descobre uma tecnologia para melhorar a fabricação do aço, que naquela época só era usado para a confecção de talheres, e ele descobre uma maneira de fazer estruturas feitas de aço, que eram mais rápidas de fazer do que o ferro, e eram mais maleáveis, ou seja, você podia trabalhar melhor. Moldar mais fácil. Exato. Então o que é que ele faz? Ele tem a brilhante ideia de aplicar o aço à construção civil. Ou seja, muito benefício. Opa, você tem cidades que eram totalmente feitas por casas e barracões, agora se tornam edifícios.
Então, a verticalização das cidades, os prédios, os edifícios, tudo aquilo que temos hoje, nasce nesse período. Então, a modernidade ela trouxe invenções como, por exemplo, o automóvel, que também surge nessa época, né, na Idade Moderna, nesse período. Assim. Então, o automóvel, a gasolina, novos combustíveis, o aço, o celular, isso, a telefonia, rádio, tudo isso. A internet em si, essa transmissão, olha só, que fantástico, pessoas do mundo conseguem nos assistir aqui, acompanhar a moda. Por quê? Porque o ser humano se colocou nesse lugar de eu posso criar. E quando ele reconheceu que não havia limites para isso, ele se permitiu ir mais além e se permitiu ir em áreas que ele nunca havia ido antes. Então, quando ele assume esse centro, esse protagonismo, é o modernismo puro. É o homem no centro dessa situação. Só que a partir do que nós vimos na semana passada, que é a Semana de Arte Moderna, né, em 1922, a partir dessa data, agora começa a haver um novo tipo de modernidade. Né, que nós chamamos, é o que nós falamos que hoje é a pós-modernidade, que é justamente a tendência de relativizar todas as coisas. E fazendo um adendo a isso, sobre os benefícios, onde começa também alguns tipos de malefícios, porque eu acredito que Deus deu ao homem o poder de criar, né? Criar, isso é fato, e Deus até se alegra em ver no homem explorar a capacidade para criar coisas que é para o benefício dele. Mas você vê agora, por exemplo, aquela ideia de você querendo, como disse na época dos anos 2000, né? O clone, querendo clonar o homem, já começa a entrar por um caminho onde Paulo mesmo falou sobre a sabedoria humana, né? Isso. Existe a sabedoria humana e a sabedoria divina. E também tem aquela que ele classifica demoníaca, que é essa que eu quero chegar, onde nessa ideia, né? Onde querem pegar lá e querer clonar o homem, né? Já faz isso com os animais. Ele dizia que os homens, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Não é Romanos 1. Ou seja, então começa também fortemente uma pós-modernidade que começa a trazer os seus malefícios. Exato. Mal, digamos assim, a porta do mal, se podemos falar dessa maneira, ela foi aberta nesse período. O homem está no seu potencial criador, no seu potencial de desenvolvimento intelectual, não está fora da sua natureza. Mas você está falando aqui, meu irmão em casa, olha o que vem na minha mente aqui agora. Olha que forte isso aqui, gente. Isso aqui não está no Google não, tá? Acabou de... Olha que fantástico isso. Lembra aquele texto que Deus falou com Adão assim, ó? Se você comer, vai te dar conhecimento do bem e do mal. Ou seja, você vai ter um conhecimento pleno, que não é para você. Isso. Eu quero que você tenha um conhecimento, mas que seja um conhecimento limitado ao que cabe a você. E se você fizer isso, aí vem a serpente, o diabo, e diz que o homem seria como Deus. Isso. É a máxima, na verdade, do modernismo. É a máxima. Né? É o homem no centro de todas as coisas, é o homem no potencial criador de todas as coisas, é o homem agora tirando de Deus a sua atribuição natural, que é de um ser divino, criador, supremo, e dizendo, não, agora eu não preciso disso. Eu tenho capacidade de criar, eu tenho capacidade de ser, eu tenho capacidade de exercer. Tenho capacidade de curar, olha Exatamente. Só. Tenho capacidade de curar. Porque eu não acredito que seja errado, né, a pessoa conseguir efeitos, remédios para cura, mas chega à beira algo, e você vê no mundo espiritual isso, para poder deslocar Deus da cena, do centro, e deixar o homem, eu sou capaz sozinho, não preciso de Deus, não preciso de nada, não preciso de ninguém, fazendo o homem ser autossuficiente, independente, e essa é uma máxima realmente que vai começar a fortalecer agora no século XXI, e a gente vai trabalhar sobre isso daqui a pouco, sobre o que diz respeito disso para com a igreja. Então isso já traz para o homem só, por si só, um grande mal, quando começa a beirar um caminho que parece que não tem volta mais, né? Com certeza. É acreditado que uma vez que você dá um passo, você não está mais no mesmo lugar. Então seria inconcebível, por exemplo, para a humanidade, depois da descoberta da eletricidade, dizerem, não, quer saber, vamos voltar à época do fogo, vamos voltar à época da fogueira, da tocha, da lamparina. Não, é inconcebível. Então, uma vez que é transposto um limite, uma vez que é cruzado um limite, esse limite não retrocede. Uma vez que o homem peca desde a época do Éden, uma vez que o homem come do fruto, não há condições de simplesmente, não, cuspirei e colocarei o fruto na árvore como se nada tivesse acontecido. Não existe isso. O homem sempre vai tentar um subterfúgio para camuflar aquilo que fez, mas diante do Senhor não há volta. A condição humana ela não retorna ao que era antes dessa mordida nesse fruto. Não há condição disso. Ou seja, nós estamos falando sobre ações, atitudes. Sim.
Então é por isso que é interessante você ter noção das suas ações, das suas atitudes. A lei da semeadura, ela é clara. O que você semear, você vai colher. O que você plantar, você vai colher. E o que o homem tem feito é isso. Ele tem colhido todo esse mal desse plantio dele, de dizer assim, eu não preciso de Deus, eu não quero, eu sou dono do meu nariz. Deus, ele vê isso, e eu não tenho dúvidas que, assim, romantizando a fé, ele fica muito triste com isso. Com certeza. Na verdade, é um sentimento de... lógico que isso não existe na ideia lógica que Deus se frustra, mas é a ideia para você entender de um pai que espera do filho algo, o filho faz outra coisa. É interessante, nessa ótica que o senhor lançou, pastor, que isso já foi explorado muitas vezes, está ao nosso redor muitas vezes essa ideia de que o homem ele gera o seu próprio malefício. Por exemplo, quando olhamos filmes, até filmes de ficção científica, um bem conhecido, bastante, acredito que todos já ouviram falar em algum momento, um filme chamado Matrix, que narra justamente isso, que a humanidade ela cresce, se desenvolve na história do filme, e ela cria uma raça de máquinas que posteriormente escravizam essa raça humana. Você vê isso sendo explorado lá da década de 80, com o Exterminador do Futuro. Então o cinema já trazia essa realidade de uma maneira muito assim, o ser humano criava máquinas que se tornavam mais inteligentes e... que era para ser a favor deles. Exato. E aí a coisa mudava e de repente ele se via diante de uma situação que ele não tinha mais capacidade para controlar. Então o cinema explora isso com a tecnologia, mas o ser humano fez isso com o pecado e com a sua condição. Desde a época lá atrás, quando ele assume para si a prerrogativa de agir segundo Deus agiria. Quando ele retira esse padrão de liderança acima dele, eu sou o meu próprio mestre, eu sou o meu próprio guia, então eu entro em caminhos que eu não sei como fui parar ali. Eu não tenho controle das circunstâncias ao meu redor. Isso a gente vê dia após dia, de diversas formas, de diversos aspectos. E se pode se explicar uma geração envolvida com drogas, com crime, com prostituição, porque quando ela não se submete à vontade de Deus e faz a sua vontade, o seu querer, ela começa a entrar por um caminho de independência. E foi o que Adão fez, onde tudo começou. Isso. Não precisa obedecer a Deus. Essa ideia de não comer, por que não comer? Vou comer. E começa aí um caminho da desobediência, da quebra de liderança para com Deus, principalmente, né? Enfim, a gente está trabalhando aqui, meus irmãos, a ideia primeiro no mundo, sobre o pós-modernidade, tudo que nós iremos falar, e nós já oramos sobre isso, iremos falar daqui a pouco sobre como influencia isso na igreja. Tudo que está acontecendo relacionado hoje para com a igreja de Jesus, no Brasil principalmente, onde nós iremos focar, mas no mundo. O pós-modernismo, você vê isso nos Estados Unidos, por exemplo, um país que era totalmente cristão, né, era protestante, pentecostal, igrejas pentecostais. E quando falamos de igrejas pentecostais, é muito mais do que essa ideia de vestuário. Igreja que acredita no fervor do Espírito, que se move no Espírito, que acredita nos dons. E essas igrejas hoje, que eram lotadas lá, homens que fizeram assim, sua história lá atrás. E eu não tenho dúvidas que é por causa da pós-modernidade, modernismo, que começou... Deixa eu dar um parênteses para nós continuarmos. Deixar bem claro, não tem nenhum problema a igreja ela ser moderna. O problema do modernismo é que ele vem trazer um mundanismo. Exatamente. Afinal de contas, olha só, o Thiago está atrás da câmera ali filmando para transmitir para o mundo inteiro. Daqui a pouco o presbítero Roberto, pelo WhatsApp, vai receber a sua pergunta. Pela internet. Isso aí é modernidade, a igreja nunca viveu isso. Há 10 anos atrás, a igreja não vivia isso, 15 anos, não vivia isso. Então a modernidade em relação ao modernismo, nessa área é benéfico. Agora o problema é quando o modernismo traz o mundanismo. Exatamente. E a gente vai falar um pouco sobre isso a partir de agora. Aonde é que será que o diabo tem achado portas abertas na minha vida, na sua vida, na igreja, em relação ao mundanismo? As portas estão abertas, nós estamos deixando as portas abertas para que o mundanismo entre através do modernismo. Isso. Uma das portas que hoje tem entrado muito, a gente observa isso, claramente, sim, isso é fato, você vê no rol de amizade, começa pelas amizades. Isso. Né? Porque não tem problema você ter conhecidos que não são cristãos, pelo contrário. Você tem que brilhar no meio das trevas, você tem que estar lá.
escola, no trabalho, na faculdade. Agora, Deus te chamou, foi para influenciar. Exato. E a pós-modernidade é tão forte e vem para arrebentar, que se você não tiver um posicionamento radical, vamos passar pela frente mesmo? Tudo bem. Paz do Senhor, chega já causando já. Paz do Senhor, é pentecostais aqui, viu? Presbítero Ricardo. Paz do Senhor, irmãos. O Ricardo chegou, os irmãos já sabem, já está justificado por causa do horário, que ele chega, o dízimo de carro. E só já para você pegar o gancho, nós estamos entrando agora sobre os malefícios. Foi dado uma pincelada da aula passada, e estamos falando sobre os malefícios disso para com a igreja. Porque essa é a pauta de hoje forte. E não estamos aqui para ofender nem cristãos envolvidos com o mundanismo que é vindo através da modernidade, porque não há problema em modernidade. O problema é o mundanismo que a modernidade traz. Se você não tiver um discernimento, aquilo que vem como um benefício, Deus coloca o homem no jardim, é um benefício. Isso. A culpa não é de Deus pelo homem estar no jardim e comer do fruto. Deus colocou o homem no jardim. Olha que tecnologia, muitas frutas, muitas árvores, mas ele pega e faz errado. Continua falando. Tá. Interessante lembrar, irmãos, o interessante lembrar que no veneno de rato, 90% é oriundo de milho, é oriundo de cereais. E somente 10% é estricnina, é veneno de rato. Ou seja, o que mata não é os 90%, o que mata são os 10%. Tá? Então, o que acontece com a modernidade é isso, que tem 90% que são benefícios. É tecnologia, viabilização das coisas, sabe? Rapidez, dinamismo. Só que com estas coisas vem esses 10% que é o mundanismo, que por detrás, eu tenho que dizer, por detrás está Satanás. A gente não vai, nós não iremos aqui, mais uma vez, já bem focado aqui, nós não queremos atingir ninguém, nós queremos atingir que as trevas é o diabo, é o pecado. Então, se alguma parte você se encaixar, se ver, que você entenda que é tudo isso com muito amor, com muita delicadeza, mas também com muita seriedade, a nossa postura e posicionamento. Afinal de contas, a igreja de Jesus, ela tem que se posicionar, ela precisa se posicionar. É o que Deus espera da igreja, é o que Deus espera dessa geração, que se posicione frente a isso, a pós-modernidade. Vamos falar um pouco então agora sobre essa ideia de que as pessoas são influenciadas. Quais são os meios hoje de comunicação, os meios de influência que vem trazer os malefícios da pós-modernidade? Eu queria ouvir vocês. Vamos citar alguns, vamos jogar assim na mesa para nós falar assim, por exemplo, vou dar o pontapé inicial, televisão. Não há nenhum problema você assistir televisão. Não há nenhum problema você ter uma televisão. Mas é até onde isso é benéfico para você, até onde isso não te ajuda a estar mais perto de Deus. Então eu cito primeiro aqui do pontapé inicial, eu quero ouvir vocês um pouco de formas que infelizmente influenciam negativamente, isso agora para um cristão. Porque o rapaz, a moça, o homem, a mulher que está lá no mundo, está sendo totalmente bombardeado, influenciado pela pós-modernidade, negativamente. E a igreja, onde que ela infelizmente sofre com isso? Eu acredito assim, que o primeiro ponto a analisar é qual é o campo de batalha que estamos lidando, certo? Falarmos das ferramentas, da tecnologia e tudo mais, falamos de coisas que estão sendo usadas, mas dentro de uma esfera de atuação. Né? E qual é a esfera de atuação principal, né, dessa estratégia maligna nos tempos de pós-modernidade? Né? A gente atua hoje numa batalha no campo das ideias. A batalha é dada de maneira maior nos pensamentos, os programas de TV, as músicas que se ouve, a moda que é exposta através de mídia visual, notícias na internet, correntes de WhatsApp, vídeos, memes, coisas assim que a gente tem, são evidências de informação que se propaga com velocidade. Mas a informação por si só, ela não é uma doença. Como já foi muito bem falado pelo senhor, pastor. A informação ela é um sintoma
né, decorrentes naturalmente da própria condição de desenvolvimento da humanidade. A tecnologia trouxe essa velocidade nas informações. O problema está nas fontes por trás dessas informações e no efeito que essas ideias têm na mente. Então você veja, por exemplo, você tem, vamos pegar aqui a situação do marketing, por exemplo, a questão das vendas. Você tem uma campanha de marketing, você tem empresas que gastam milhões para fazerem campanhas para vender produtos. Elas lidam com suas emoções e com seus desejos e projeções de pensamento daquilo que você quer ser, daquilo que você anseia ser. Por exemplo, eu vi uma vez uma determinada marca de perfume, né, se apresentar com a essência do homem, aquilo que te faz ser homem. O perfume, ele falava algo assim, né, na sua propaganda. E aí as vendas desse perfume melhoraram com essa campanha. Por quê? Porque o público consumidor daquilo tem a ideia do desejo do que aquela imagem passa. Então, a consequência da pós-modernidade, acho que o campo de batalha que é travado é dentro do âmbito das ideias das pessoas. Né? A mídia, a sociedade pós-moderna... Tem que repetir de novo isso. Para você entender a raiz disso aqui, né, presbítero? A guerra que o diabo quer travar é trabalhar na sua mente, Isso. nas suas ideias. Ele vai vir com persuasão, vai vir com ideias, com pensamentos. E essa é a maior guerra que eu acredito que o homem passa. Exatamente. A guerra interior dos seus pensamentos, daquilo que ele pensa, para mudar os seus valores, o seu comportamento, os seus princípios. Isso. Deixa eu aproveitar aqui e falar, a gente vai falar aqui hoje sobre aborto, sobre feminicídio, vamos falar aqui hoje também sobre homossexualidade. Olha só isso que eu vou falar sobre homossexualidade, presta atenção. Tem um cara que já partiu, já morreu, e assim, tem que tirar o chapéu para ele, Clodovil. Ele era um cara homossexual, ele era gay, mas ele tinha uma conduta invejável por muitos homens heterossexuais. E ele era um cara que batia de frente com essa ideologia que quer hoje erotizar as crianças, né? Porque a pessoa tem a escolha dela de viver na homossexualidade. A igreja tem que respeitar, tem que ter um posicionamento em relação ao pecado, ao que a Bíblia fala. A igreja não tem que empurrar a goela abaixo. Mas o que se vê por trás disso é uma ideologia tão forte que, se a igreja não percebe, vai adentrando e as lideranças, os jovens, começam a ver isso como algo tão normal. E falando sobre normalidade, eu preciso que depois você assista. Tem uma médica, presbítero, na internet, no YouTube, ela é espírita. Uma médica espírita, e ela trata do assunto da homossexualidade. Ela faz uma aula, uma palestra, preste atenção, tá? Ela faz uma palestra e ela fala sobre isso aqui, ó. Olha a pergunta que você vai buscar depois para você ver a palestra dessa mulher espírita. Sexo anal é lícito? Pode. Ela pega e destrói sobre isso. Ela vai falar sobre os malefícios disso. E ela vai falar sobre a ideia da homossexualidade. Isso é uma mulher espírita. Então, assim, se você quer defender o que você pensa, se você é dono do seu nariz e quer fazer conforme você quer, beleza. Mas vamos, no bom sentido, esquecer a Bíblia. A ciência já vai mostrar a realidade desse assunto. A própria ciência vai esclarecer. Isso aqui não é um papo preconceituoso. Eu tenho vários amigos homossexuais, várias amigas lésbicas, mas sabem do meu posicionamento e com amor e com respeito à opção dela, à opção dele. Agora, o que faz a gente ficar triste é você ver as pessoas da igreja relativando isso. Uma ideia rápida para me concluir aqui é você ver um rapaz que é envolvido com homossexualismo, um travesti, e ele conversa sobre calcinha, sutiã com uma irmã, com uma mulher, como se fosse de mulher para mulher. Porque mulher, e falando em mulher, seja muito bem-vinda aqui, a Larissa está aí, estamos muito felizes, ela falou que vinha e veio mesmo. Mulher com mulher conversa sobre roupas íntimas, da mesma forma homem. Mas não, o que mais se vê hoje é se relativar. Então, eu quero dar esse pontapé inicial falando sobre isso. É muito triste quando você vê, não só nessa área, mas também pedofilia, e assim vai. A gente vê que o relativismo veio forte através da pós-modernidade e pegou de cheio até a igreja. Eu acredito assim, pastor, que existem questões que o relativismo ele sempre vai abordar. Na verdade, a pós-modernidade ela vai tocar em várias esferas da sociedade. Mas existe um padrão ainda hoje, louvado seja Deus por isso, que ainda é tido como moralmente errado. Por exemplo, eu não conheço ninguém
em nenhuma esfera de pensamento que me diga que seja moralmente aceitável estuprar uma criança. Eu não vejo, independente do círculo religioso, da opção sexual, eu não vejo, a menos que seja um desvio de conduta, uma perversão, um desvio de personalidade. Mas a nossa sociedade, de um modo geral, e louvado seja Deus por isso, reprova. Então existem determinados padrões que o relativismo ainda não conseguiu entrar. E quanto a esses padrões, eu acho que o perigo maior hoje ainda não é isso. Mas o perigo maior hoje são aqueles padrões que são mais sutis e sorrateiros. Como, por exemplo, uma questão que vamos lá, é muito comum, está se tornando muito comum, a questão do sexo antes do casamento. Né? Então, assim, é uma questão que, moralmente falando, biblicamente falando, já há uma resposta muito clara e definida, só que relativizou-se porque a sociedade está mudando e contemporaneamente os hábitos são diferentes. A mulher de hoje não é mais a mulher de 30 anos atrás, o homem de hoje não é mais o homem de 30 anos atrás. Então as famílias se reorganizaram, então essa sociedade está mudando e essas ideias vão sutilmente adentrando no leito dessas doutrinas que foram a base da cultura estável, desde o padrão da Bíblia até hoje em dia. Você está falando o quê? Que sexo antes do casamento? Você é careta, hein, cara? Nossa! Não tem problema não. Como é que você vai casar com uma pessoa se você não conhece a pessoa? Eu estou falando uma mentira aqui? Não é o que a gente ouve nas escolas, na faculdade, no trabalho? Ah, pra quê? Você já caiu, você já pegou? Mas você não está tendo mais um relacionamento sexual? Para com isso, rapaz. Você vai perder ela, hein? Você vai perder ele, hein? Vai chegar alguém aí. Quando o relacionamento é baseado nisso, meu irmão, minha irmã. E falando sobre isso, gente, por favor, falem. A ideia também, sabe? A ideia, por favor, o presbítero. A ideia também, sabe do quê? Do aborto, gente. Vamos tratar daqui a pouco sobre isso. A ideia do aborto. Essa geração fala, meu corpo... Interessante assim, deixa eu fazer uma pontuação. É quando a gente diz que começou. Aí começou isso, começou aquilo. Como é que começa uma ideia? Isso. Como é que começa uma ideia? Começa... deixa eu dar um exemplo aqui, por exemplo. O exemplo das máscaras que nós usamos em todos os lugares hoje. Você é obrigado a usar para entrar no comércio e tudo mais. Nós sabemos muito bem disso. Então, essa geração que vem aí, não sei como vai ser, mas vamos imaginar que isso aqui siga em frente. A geração que vem vindo, ela vai ter o uso dessa máscara como normal. Isso. Aí o que eu lembro, eu que sou dessa época, desta geração, foi naquele momento, ou daquele momento em diante, que começou essa cultura, essa tradição, esse costume. Me lembro da lei do Gerson. Quando é que começou esse costume de levar vantagem em tudo? Você não deve se lembrar porque você não vinha ainda, mas eu acho que o pastor é que se lembra. Começou com aquela lei do Gerson, com as propagandas da Souza Cruz, empresa de cigarro, que tinha lá a lei do Gerson. E no final da propaganda se dizia, leve vantagem. Então essa bandeira foi erguida e a partir de então isso ficou caracterizado, levar vantagem, levar vantagem, levar vantagem. É daí que se começa uma cultura, um costume, uma tradição. Quando é que se começou a beber cachaça? Com uma boa ideia. É o que o menino está falando, nosso amado Vitor. Com uma ideia. Beba 51, 51 uma boa ideia, 51 uma boa ideia. E no Jardim do Éden foi uma ideia. Uma ideia. Não tem problema não. Porque na verdade a briga ela é por ideias. Pensamento, a luta, a guerra. Quando a Bíblia diz assim, olha, revestido de toda a armadura de Deus, no capítulo 6 de Efésios, uma das peças da armadura é o capacete contra os dardos inflamados do inimigo. O que são dardos inflamados do inimigo? Ideias. E ele fala dessa armadura em relação à salvação. Isso, ou seja, sim, é a área mais... Exatamente, ideias, porque é através dos pensamentos que nós agimos. A nossa conduta ela é pautada por pensamentos. E eu disse a semana passada para o irmão Vitor que uma certa missionária disse que Satanás quer conquistar a nossa mente. Porque se ele conquistar a nossa mente, ele domina todo o nosso corpo. Sim. Tudo que nós fomos fazer, tudo que nós fizermos, está pautado neste domínio de mente. Você age eticamente por causa de um pensamento.
Você trabalha, você serve, tudo que você faz na sua vida é pautado por pensamentos. A maneira como você relaciona-se com o próximo, pensamento. Com o patrão, pensamentos. São critérios, são normativas que nós estabelecemos como regra de conduta, como regra de prática. Por isso que Deus, em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, a palavra de Deus diz assim: ouve, Israel, o Senhor teu Deus é único. Era uma das coisas para Israel ter em mente, que só tinha um Deus. A outra coisa é que logo a seguir ele fala: esta palavra que eu estou te falando, que eu estou te ordenando, você vai falar ela para os teus filhos, de dia, de noite, na cama, no leito, andando pelo caminho, no sofá da sua casa, em toda parte. Por quê? Porque Deus sabe muito bem, muito mais do que qualquer um, que a nossa conduta é baseada e pautada por pensamentos. E é nesta área que Satanás quer tocar. Sim. É nesta área. Por que hoje em dia é normal? É interessantíssimo isso, cara. Pensamentos da pós-modernidade, aquilo que ele comentou, dormir com a namorada, com o namorado antes do casamento, é normal, inclusive com o apoio dos pais, porque agora é normal. Em casa. Então, é uma normativa. Não, qual é o pensamento? A Bíblia condena. Não, mas é melhor estar aqui em casa do que estar lá fora no motel. É melhor estar aqui em casa. Então, mediante esta nova forma de pensar, você age. Você entende como tudo é pensamento? Mediante esta forma de pensar, então você age daquela maneira, mesmo contraditando a palavra de Deus, as ordenanças de Deus, que não é pautada pelos nossos pensamentos de acordo com as nossas necessidades, porque passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar. A palavra de Deus continua sendo palavra de Deus, ontem, hoje e eternamente. E em Malaquias diz: eu, Senhor, Deus, não mudo, quem muda somos nós, com os nossos pensamentos. Pode ser pré-modernista, pode ser modernista, pode ser pós-modernista, não importa. A palavra do Senhor, ela continua sendo vigente para as nossas vidas o tempo todo. Então a ideia é mudar pensamentos, né? E depois eu gostaria de ensinar também, no final, se sobrar tempo, exatamente onde essa pós-modernidade vai nos tocar, na teologia. Na área da teologia, ela vai abranger todos os campos da nossa crença, né? Se tivermos tempo. Não, vamos falar. Eu acredito assim, por exemplo, que desde Osé já havia menção de que o povo era destruído porque lhe faltava conhecimento, né? E sem o conhecimento correto das coisas, suas ideias ficam completamente desnorteadas. Você tem uma ideia, um campo de mente, uma maneira de pensar que é totalmente livre de qualquer tipo de barreira ou proteção. E quando isso acontece, você é presa fácil para um mundo que cada vez mais estrutura os seus pensamentos de uma forma cada vez mais conectada, cada vez mais entrelaçada, cada vez mais coletiva e entranhada. E o problema disso é o quê? Na ótica cristã, somos exortados em todo o tempo a termos uma unidade de pensamento. Quando Paulo ele fala sobre a questão do corpo, ele dizia: sejam vocês um só corpo. Em Atos você vai encontrar dizendo que todos tinham um só coração. Então, essa ideia da unidade está muito presente. Uma só fé, um só Senhor. Então, assim, essa ideia da unidade ela é muito presente na palavra de Deus do começo ao final. Deuteronômio 6,4 que o Senhor citou, presbítero, é justamente um dos textos áureos de afirmação de Deus, de excludência dessa multiformidade de deuses que haviam. Eu, Israel, eu, Senhor, sou o único Deus. É absoluto. Então ele traz essa excludência, ele exclui tudo aquilo que é coletivo e ele começa a trazer para uma verdade individual. A gente viu na semana passada que Cristo se apresenta como o caminho, a verdade, a vida. A palavra de Deus é a palavra, ela é a lâmpada, ela é o caminho, o único caminho. Então assim, enquanto na ótica cristã somos exortados a manter essa unidade, a pluralidade do mundo vai dizer o contrário. Então o que temos? Nós temos, por exemplo, Paulo falando aqui em 2 Coríntios 6, Paulo falando o seguinte: não vos prendam a um julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Então, olha, não há espaço para sermos parciais. Ah, não, ele é meu amigo, eu faço isso e aquilo, me misturo até certo ponto. É como o senhor citou o exemplo: eu durmo com a minha namorada, não vou para um hotel, porque é prostituição, mas eu faço isso na minha casa. Então, relativizo, quando na verdade o problema não é aonde se faz, mas o que se faz. Entende? Então, assim, isso aí está escancarado em várias outras áreas. Não precisa se olhar apenas para o âmbito sexual. Você vai entender que existem áreas na sociedade que
eu posso evangelizar. Eu digo, Jesus tirando, está tudo certo. Eu não preciso apresentar pecado. Isso é muito confronto. Não preciso. Eu posso falar do Jesus amor. Sabe? Há um paraíso. O inferno, esse negócio do inferno não é eterno. Então eu vou começando a relativizar, eu vou começando a abrir mão de alguns pontos. Sabe? Você pode ser o que você quiser. O homossexual, eu já vi pessoas dizerem, por exemplo, vamos pegar esse ponto porque está em voga bastante hoje em dia. O homossexual, ele pode ser homossexual e entrar no céu. Quando na verdade a palavra de Deus diz expressivamente o contrário. Não é por conta do pecado da homossexualidade, mas é por conta do pecado em geral. Fazendo uma colocação sobre isso, seja o pecado da homossexualidade ou você que é heterossexual, que levanta o nariz empinado contra os homossexuais e arrota a santidade, mas você faz isso aqui, ó, você é bonitão, bonitona, né? Fala dos homossexuais, dos gays, né? Olha isso aqui, ó. Eu queria falar com o Marcelo, fala que eu não tô. Os teus filhos estão vendo isso, a tua filha. O teu filho vê que você desce a lenha, que realmente é pecado homossexualidade. A prática é pecado, não entra mesmo no céu. E se você quiser uma orientação, uma ajuda, a igreja está de portas abertas para te orientar e te ajudar. Mas você que é cristão, que vive com mentirinha pequena, filhão, é isso aí. O teu filho está vendo, a tua filha está vendo, e foi relativizada a mentira. Porque a pessoa não comete o pecado da homossexualidade e também às vezes nem comete o pecado do adultério, mas o da mentira está no mesmo versículo que a Bíblia fala sobre esses demais pecados. Então, aonde eu vejo assim, pastor, aonde a pós-modernidade ela entra agora e entra com muita força dentro da igreja, e lamentavelmente devo acrescentar, por quê? Porque a igreja começou a relativizar até o que é o pecado. Enquanto a Bíblia diz que Deus é puro e santo, essa ideia é mentira, missionário. Até nessa ideia da mentira. As pessoas começam a relativizar o seguinte: meias verdades não são mentiras completas. Até nisso está entrando, mas o que eu digo a gente tem uma visão de que, não, Deus abomina a feitiçaria, Deus abomina a homossexualidade, mas mentir por uma boa causa é aceitável. Deus abomina a traição, Deus abomina isso e aquilo, mas eu ser atraído por uma outra pessoa é normal, eu sou um ser humano. Eu nem me deitei com ela, nem me deitei com ela. Mas Cristo dizia que se meu coração já cobiçasse, o que é que eu fazia? É isso que a Bíblia fala sobre o que nós falamos aqui, né, sobre a porta estreita. É isso. As pessoas quiseram lá atrás dificultar o evangelho com roupa, um monte de coisa, e respeitando as igrejas conservadoras em relação ao visual, mas realmente, de fato, o que Jesus fala sobre porta estreita é isso. É você não adulterar, não se entregar às paixões, porque você nasceu hétero e pode se pender para esse. Eu vou conhecer, quero conhecer. O cara é heterossexual, você vê, ele é hétero, ela é hétero, mas quer conhecer, quer ter experiência. E eu vejo assim, por exemplo, qual é o princípio? Uma das coisas também que eu acho terríveis nisso é porque a igreja, lamentavelmente, nesse ponto, eu não digo toda ela, porque a Bíblia de Cristo é imaculada e santa, mas uma parte daqueles que se intitulam igreja, o que eles têm passado para frente, né? É que existe um pecadinho e um pecadão, existe o A e o B. Deus condena o A, mas não condena o B. Isso aí está gerando uma geração de pessoas que são completamente fracas para os seus fundamentos. A gente está tendo pessoas hoje que têm pecos de vidro, como dizia a música. A gente tem pessoas que apontam o irmão, mas que têm dedos apontados para si, que não é difícil de se encontrar. São pessoas que apontam o irmão dizendo, você é homossexual, você está errado. Aí eu digo, mas você bebe, fuma, tem uma conduta imoral, mas eu não sou homossexual. Desde quando tem isso, gente? Então, assim, o que acontece? O pior é isso, e tem se relativizado isso não só em pontos como sexualidade, mas em pontos como conduta cristã. Tem se relativizado isso no cristão que não paga o seu imposto, no cristão que mente aqui e ali, no cristão que engana, naquele que oferece uma propina para o guarda de trânsito. A gente fala de corrupções, pequenas corrupções morais. A comprar um pão, mas que recebe um troco a mais, ele não consegue pegar aquele dinheiro do troco a mais e falar assim, você errou, amigo, tá aqui, ó. Deixa eu contar um exemplo, pastor, que eu vi, testemunhei isso. A pessoa contando esse testemunho em um lugar. A pessoa disse que foi numa determinada, tinha uma conta para pagar, e ela tinha R$20. E a conta, o valor da conta era de 40. Era R$40 o valor da conta lá, e ela só tinha uma nota de 20. E aí ela disse que não tinha condições, não estava no prazo de estourar o horário de pagamento. E ela disse, Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Aí foi, botou a conta, pôs a nota de 20, empurrou para a moça e fechou os olhos.
Aí a moça processou o pagamento e aí devolveu a ele o papelzinho grampeado, o pago, né? Ele disse, aqui está, senhor, tenha uma boa tarde. Esse homem estranhou. Virou as costas e a moça disse assim, moço, o seu troco. E deu 10 reais de troco para ele. Provavelmente aquela moça confundiu aquela nota com uma nota de 50. Não sei como, mas provavelmente foi o que aconteceu. Porque se o valor da conta era de 40 e ele recebeu 10 de troco, pode ter havido uma confusão. Esse homem não devolveu o dinheiro. Ele testemunhou diante de uma igreja dizendo, Deus é tão bom que confundiu a visão daquela mulher e ainda honrou a minha fé. Ainda honrou a minha fé me dando 10 reais de recompensa. E eu vi uma igreja vibrar com isso e dar glória a Deus com isso, e aleluia, Deus é bom, Deus honra os seus, e o povo se alegrar com aquilo. Na minha cabeça eu dizia, vocês estão aplaudindo um roubo, vocês estão aplaudindo uma defraudação, vocês estão coisa aplaudindo... que o Satanás fez. Entendeu? Mas o que acontece? Quando se faz algo errado e se exalta a Deus com isso, a gente entra em outro perigo também, que é uma influência da pós-modernidade na palavra de Deus também, no comportamento do povo de Deus. É você pedir, por exemplo, que Deus se vingue, porque é dele a vingança, mas eu quero que Deus faça o meu irmão sofrer. E quando meu irmão passa numa pior, eu vibro e digo que é a justiça divina. Então, até esse padrão foi relativizado. Eu lembro de uma letra de uma cantora evangélica que ela falava assim, né? Algo sobre os inimigos, ela questionava, inimigos são quem? Se o cristão não deveria querer o mal de ninguém. Ela falava isso. E eu achei muito interessante essa frase. Então, a gente vê essa degradação de padrões de avaliação, a gente vê esse relativismo das coisas, e qual é o lamentável? Isso não está apenas nos bancos das igrejas, isso está saindo de púlpitos também. A gente tem pessoas hoje que não têm solidez na palavra do Senhor para dizer verdadeiramente o que é certo e o que é errado. E quando se afirma, baseado na palavra, o que é certo e o que é errado, não é porque a minha autoridade é o que vale, é porque eu estou pautado, fundamentado numa justiça que é reta. Paulo dizia, não julgai segundo a carne, mas julgai segundo a reta justiça. Então há um padrão de justiça claro e definido pelo qual eu devo exercer esse juízo. Né? Não existe essa do não julgueis. Esse versículo do não julgueis, ele é muito tirado de contexto para situações. Mas o cristão verdadeiro, ele é ordenado, é imperativo que ele julgue. Ele deve julgar o certo e o errado. Ele deve julgar o que está longe e o que está perto. Ele deve não julgar o que é a justiça dele. Não segundo a justiça dele, mas segundo a justiça que nele agora opera, que é a justiça de Deus. Então as pessoas dizem, julgar. As pessoas dizem, não, você está me julgando. Você que disse que eu tenho um comportamento errado, você está julgando. Isso não é ser cristão. Primeiro, essa pessoa não sabe nem o que é ser cristão. Às vezes, olha, irmãos, é algo preocupante. Uma realidade que eu pude constatar, no Uruguai, eu vivenciei uma experiência que, assim, eu percebi que quando não se tem propriedade sobre determinada coisa, você não emite opinião, você não fala. Por exemplo, se o senhor pastor fosse um astronauta, um astrofísico, um cientista, e o Senhor viesse me questionar sobre a explosão da estrela que aconteceu numa galáxia distante, o que é que eu acho sobre isso? Se eu não conhecer esse assunto, eu vou dizer, rapaz, pastor, eu nem sabia que isso aconteceu, não vou emitir juízo, né, sobre aquilo que eu não sei. Então, ok. E o cristão, ele tem assumido essa postura diante do mundo. Por exemplo, a gente tem pessoas que... não, eu sou político, mas eu faço tal conduta no meu gabinete. O cristão não emite opinião porque ele não está lá. Ele se priva daquilo, eu não conheço, então eu não falo. Eu não conheço, então eu não vivo. Se eu não conheço a dor que um homossexual passa, eu não vou falar da homossexualidade porque eu não conheço. Se eu não conheço o que uma moça do tráfico, uma moça na prostituição, um rapaz do tráfico, se eu não conheço a realidade dele, eu não vou condenar porque eu não conheço. Mas, curiosamente, todo ateu que nunca leu a Bíblia consegue emitir opiniões a respeito de Deus, mesmo sem conhecer. E é interessante isso. E eu vejo uma confirmação na palavra que diz que às vezes os filhos das trevas se tornam mais prudentes do que os da luz. Porque eles emitem opiniões e nós escutamos, enquanto que aqui dentro não emitimos opiniões por medo. Quando esquecemos que seguimos uma palavra que ela se aplica em qualquer situação. A verdade da Escritura se aplica em qualquer situação, independente do conhecimento meu ou seu. Por quê? Porque quem conhece é o Deus que escreveu essa palavra. Eu posso não conhecer sobre o pecado, a dor de um traficante que trafica, eu não sei a realidade do tráfico de drogas, mas eu sei qual é a realidade do pecado, porque uma vez fui pecador. Então, independente de qual seja o sintoma, seja a prostituição, seja o tráfico, homossexualidade, mentira, roubo, furto, independente do sintoma, ele padece da mesma doença que antes eu padecia, que é o pecado. E quanto a isso, eu não preciso conhecer o sintoma.
Eu preciso atacar a doença. Então o problema é a doença, não o doente. Com certeza. Vemos que, por exemplo, a igreja antes era o baluarte da verdade. Porque ela detinha o testemunho daquele que tinha resposta para as situações do mundo ao redor. Quando Cristo é interrogado diante de Pilatos, Pilatos pergunta a Jesus: o que é a verdade? O que é essa verdade? Então Cristo está diante de uma autoridade romana, com poder político. Cristo nunca governou algo político nessa terra e não tinha o menor conhecimento, talvez, de leis, ou imperadores, ou condutas sociais do Império Romano. Mas Cristo conversa com Pilatos, explica o que é a verdade. Pilatos retorna dizendo: eu não encontrei nada de culpado nesse homem. Aí Paulo chega e diz para nós hoje: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas hoje, se um cristão chega e diz: olhe para mim e seja meu imitador, a própria igreja levanta o dedo e diz: você é arrogante. Você não pode se colocar numa situação assim. Ora, mas a palavra me instrui a ser referência. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Não são só os discípulos, sou eu hoje em dia. Eu devo ser assim. Então, pega um gancho que o senhor falou, presbítero, e o senhor, pastor, que o cristão precisa se posicionar. É um posicionamento firme. É decidido. É sim, não é não. Acabou. Sabe? Pedro que fala a respeito, Pedro, 1 Pedro 3,15, se não me falha a memória, o segundo, que diz assim: estejais prontos, acho que é primeiro, estejais prontos a responder a qualquer um que vos pergunte qual a causa da vossa esperança. Então há uma prontidão de mente para responder, para falar a respeito do reino de Deus, dos valores do reino de Deus, da justiça do reino de Deus. Quem é que está incumbido disso? A igreja de Jesus Cristo. É ela que é o embaixador. Não há outro órgão, não há outro organismo. É a igreja que está incumbida disso. Que Paulo diz em Coríntios 5:20, 2 Coríntios 5:20: rogo-vos, pois, irmãos, diante de Deus, que vos converteis. E anteriormente ele diz: porque nós fomos feitos ministros, embaixadores do reino de Deus. Embaixador de um reino, de uma nação, trata dos assuntos que interessam à nação a qual ele representa. Presbítero, onde eu vejo uma ótica relativista nisso? É um cristão que olha esses escritos de Coríntios, essas cartas de Paulo, e diz: não, mas ele falou foi para a igreja em Corinto. Eu sou a igreja. Nesse sentido, eu sou a igreja. Logicamente, não sou o organismo igreja. Eu sou o organismo quando estou congregando, quando estou em conjunto. Mas nesse sentido, eu sou alvo dessa fala. Por quê? Ele dá ordem para que as pessoas daquele lugar testemunhem de Cristo. E ele me dá ordem hoje em dia para que eu testemunhe também. Continuando a sua fala, né? Pegando o seu gancho, então, onde a igreja tem perdido a força? Pela intimidação da coletividade baseada nos pensamentos do pós-modernismo. Exatamente. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 10 pessoas que pensam diferente de mim. E eu venho com uma ideia absolutista. Uma ideia de cunho moral radical. Uma ideia de cunho moral absoluta. Com uma verdade absoluta. Com uma salvação absoluta. Com absolutismos. Aí fica complicado eu declarar a minha posição diante de uma coletividade como essa. Eu me sinto intimidado, eu me sinto retraído, eu me sinto tímido. Será que é essa a interpretação de Apocalipse que diz: não erreis, os tímidos não herdarão o reino dos céus? E a pergunta, né? A palavra ela é comparada, Jeremias compara, por exemplo, com um martelo que esmiuça a penha, como chama, como tudo. A própria Bíblia vai testificar dela mesma, dizendo que ela é a espada que penetra até a divisão da alma, dos espíritos, juntas e medulas e tudo mais, e ela é apta para discernir desejos do pensamento do coração. Então a pergunta é: se me sinto intimidado por situações assim, então que importância eu dou a isso aqui? Essa é a pergunta. Porque não há nada errado, irmãos, com você se sentir intimidado. Isso é natural, mas é evidência de uma outra realidade. Da mesma maneira que eu digo que se um prato da balança está mais baixo do que o outro, é evidência de que há mais peso desse lado do que do outro, uma pessoa que diz: eu sou intimidada pelo mundo ao meu redor, porque eu apenas tenho uma palavra, ela testifica de que para ela a palavra é inferior a esse mundo ao redor. Quando na verdade não deveria ser. Não deveria ser. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele fugirá de vós. Eu fico imaginando aquela situação em que Jesus disse que um dia alguns de nós seríamos levados diante de autoridades, de reis e de príncipes, para que pudéssemos dar testemunho da pessoa de Cristo.
Com um coração tímido desse, não é possível. Mas graças a Deus, da parte do Senhor, eu tenho a promessa que diz: mas eu, Senhor, vos darei boca e sabedoria. Essa boca e essa sabedoria que Ele vai dar é para quem já anda nessa disposição de alma, disposição de mente. Eu estou pronto a ser testemunha aqui na Judéia, Samaria, Jerusalém, até os confins da terra. Eu ando nessa disposição de mente. Sim. Às vezes tem situação, eu vou contar para os irmãos hoje, assim, rapidão. Eu estou fazendo um serviço num certo lugar, lá na Vila Leste. E tem uma pessoa que eu estou trabalhando para ela, e é um certo respeito, uma certa consideração e tal. E a pessoa, não sei se ela é religiosa, não sei se ela é isso, ela é aquilo outro e tal. E eu fico pensando assim, puxa vida, onde que eu vou entrar? Senhor, prepara para eu entrar no assunto, sabe quando dá aquela indisposição mental, você fala, vou ter que tocar nesse assunto. Ela é uma pessoa bem de vida, uma pessoa que tem bastante recurso, sabe? Mora numa casa legal, tem 2 carrões enormes e tudo mais e tal. E eu fico pensando assim, Senhor, essas coisas podem intimidar a gente, sabe? Por causa dos recursos, por causa do estilo de vida que a pessoa leva, por causa da faculdade que a pessoa tem. Não, a minha disposição de mente, mesmo a despeito disso, Senhor, eu estou pronto para testemunhar. Abra a porta da oportunidade. Abra a porta da oportunidade. Abra a porta, porque é o Senhor quem abre a porta, é o Senhor quem toca, é o Senhor quem faz as coisas acontecerem. Mesmo a despeito da minha restrição, da minha pseudo-intimidação, não. Eu estou disposto. Eu quero. Eu vou fazer. O Senhor vai preparar o caminho, vai preparar os ouvidos. Lembra do capítulo 16 de Atos dos Apóstolos? E lá tinha uma vendedora de púrpura chamada Lídia. E a palavra de Deus diz: e Deus lhe abriu o coração para que ela nos ouvisse. E é interessante, né, presbítero, entendermos que a própria palavra vai dizer o seguinte: nada podemos contra a verdade. Vai dizer, nada podemos contra a verdade. Quem é a verdade que nós temos? É Cristo. Então nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Ou seja, é um testemunho claro de que qualquer situação que vem de encontro não encontra solidez. Não existe, olha, não é um nem dois testemunhos assim, mas vários ateus, vários estudiosos disseram, não vou me debruçar na palavra de Deus para ver se tem erros. Não acham. A sabedoria humana, ela não aniquila a sabedoria divina, muito pelo contrário, até a força, mas ela se submete. Porque a sabedoria que está aqui não é a sabedoria dos homens. Paulo dizia, não é a sabedoria de multidão de palavras, é uma sabedoria que vem do alto, a qual o homem natural não pode compreender. Exatamente, mas a de cima não. São coisas espirituais. Então assim, a palavra testifica de que ela é a certeza, ela é o baluarte. E o Senhor falou da importância. Precisamos testemunhar, mas a pergunta cai novamente. Como ouvirão se não há quem pregue? Né? E quando a gente pensa nisso, do que se pregará se não houver conhecimento? Então qual é o grande mal da pós-modernidade hoje na palavra de Deus? Ela conseguiu minar, não a palavra, porque a palavra é imbatível e nada prevalece contra ela, mas ela conseguiu minar a consciência das pessoas de uma maneira que, talvez isso aqui não seja bom. Não vou nem dizer bom, pastor. Eu vou dizer o seguinte, talvez isso aqui não seja verdadeiro, talvez não seja tão efetivo, não é bem assim. Não é adequado para o momento. Foi coisa daquele tempo, é exagerado demais para ser verdade. Sabe? Então, esse tipo de situação é o que tem entrado na mentalidade de alguns, e essas ideias já têm saído até de púlpitos muitas vezes. E o problema do povo ouço, me alimento apenas do que ouço e renego totalmente aquilo que eu posso ver. Então, por exemplo, basta ver um simples fenômeno que eu já vi, na maioria das igrejas que eu já vi, a leitura bíblica no momento da pregação, e logo depois da pregação o irmão lê o texto e começa a pregar. A maioria dos irmãos faz isso. Fecha a Bíblia e fica olhando para o púlpito. Então o camarada pode, como se diz no Nordeste, chamar Jesus de Genésio e as pessoas estão aqui. Glória a Deus. Não conferem. Paulo testifica quando fala de Bereia, de que eles examinavam a tudo aquilo que Paulo estava dizendo para ver se nas Escrituras era assim. Então hoje esse senso de examinar, de passar as opiniões ao crivo da palavra, dentro da igreja se perdeu. A gente vê isso se perdendo. E aí, se a própria palavra não está sendo mais avaliada, não está sendo mais comparada consigo mesma, então, o que eu vou dizer das ideias do mundo que são infinitamente, muitas vezes, mais elaboradas do que a maioria das pregações que escutamos? A gente escuta uma pregação
de uma pessoa falando o seguinte: um homem estava na beira do caminho e ele foi e gritou: Jesus, filho de Davi. Se você, às vezes algumas pessoas que ouvem dizem: rapaz, eu acho que ele nem sabe o nome desse homem que clamava isso. Algumas pessoas podem ter essa impressão de acordo com algumas mensagens que às vezes são lançadas. E nada contra a simplicidade da fala de alguns que, louvado seja Deus, falam em tempo e fora de tempo. Mas às vezes há pregações que não têm conteúdo nenhum. Aí eu chego diante da internet e encontro um influencer por aí que chega e me dá uma ideia uma ideia absurda, digamos que a Terra é plana e que é plana por conta disso, daquilo outro, de não sei o que, me dá argumentos científicos e eu digo: rapaz, não tem como estar errado uma coisa dessa. É a mesma fala, infelizmente, sobre a teoria da evolução ou do criacionismo. Exato. Por exemplo, basta falarmos que a própria ciência determina que para uma teoria ser aceita como verdade, ela precisa se provar verdadeira. Certo? Ela é falsa até que se prove verdadeira. Por exemplo, a gravidade ela é tida como uma teoria certa. Por quê? Porque é comprovada. Né? Há provas, evidências irrefutáveis. Sabemos disso, podemos provar isso. Mas a evolução, ela se apresenta em todo o tempo como teoria da evolução. E ela diz: há evidências, muitas evidências, bastante evidências. A prova não se achou ainda, mas em algum momento vamos achar. Então perceba esses argumentos. É uma teoria que há evidências, muitas evidências, sem prova, mas que cremos que vamos encontrar uma prova. E todo mundo vai achar que isso é correto de se seguir. Mas se eu digo que existe um Deus, não sei, é só uma teoria, pode ser que exista, pode ser que não. Há evidências, muitas evidências. Você já viu? Você consegue? Não, mas eu creio que o verei em breve, quando ele voltar dos céus. Eu creio que o verei. É a mesma ótica da teoria da evolução, mas por algum motivo é ridículo crer nisso e é totalmente aceitável crer na evolução. Então a pergunta é: por que se tornou um e não o outro? Porque as pessoas que creem em Deus pararam de falar sobre a importância da sua crença e silenciaram. Aquela fome, aquela sede, aquele desejo pela Bíblia, pela palavra, aquela fome, aquele sede, aquele desejo pela palavra, fez as pessoas que não são mestres profundas na Bíblia, mas que tinham argumentos sólidos, por exemplo, a respeito da evolução. A pessoa não precisa ser cientista para poder debater de igual. Uma ideia simples para você pegar essa chave e virar: olha só, tudo bem, você acredita na evolução? Um átomo teve a explosão, o Big Bang? Tudo bem, legal, acredita nisso? Bacana. E quem é que criou então esse átomo aí? Veio do acaso esse átomo? Veio do nada esse átomo? Apenas perguntaram o que havia antes, né? O que havia antes? O que havia antes disso? Quem criou isso antes? Veio do nada, então? Se auto-existiu? Você acredita nisso? Eu respeito. Eu acredito que alguém criou. Então assim, aí você relativa tudo e infelizmente vocês tocaram um assunto muito, muito sério, muito triste. Vamos pedir que nós três aqui encarecidamente ame a Bíblia. Que legal que você está acompanhando nas quinta-feira, os cultos de domingo. Ame a Bíblia, que ela seja tudo para você, que ela seja a sua bússola, que ela seja os seus códigos, que ela seja tudo que você precisa. Tem uma fala que diz assim: se você quebrar princípios, o princípio te quebra. Não quebre princípios, não quebre. Nós não estamos falando aqui que isso é pecado, que aquilo é pecado, porque a gente inventou, ou porque somos machistas, homofóbicos, não gostamos das radicais. Negativo. Vocês não viram de nós três aqui nenhum posicionamento com palavras ofensivas. Outra coisa, não gosto nem de piadinha quando eu vejo crente fazer piadinha, seja com homossexual e assim por diante. Agora, e vou deixar uma fala aqui: se tem alguém que nos assiste, que é envolvido com qualquer tipo de pecado, quero que você entenda: você é amado por Deus, a igreja te ama, ok? Deus te entende, Ele só não aceita a sua vida que você continua praticando. A igreja tem que se posicionar e precisa, e por causa da pós-modernidade, faz com que muitos cristãos tratem isso com um relativismo a ponto de ser. É normal hoje, é normal. Qualquer família tem uma pessoa que é envolvida com homossexualismo, com adultério, com prostituição, com crime, com tráfico. Então isso vai se normatizando essa pós-modernidade terrível que
trazendo seus malefícios. Apenas para pegar um gancho do que o senhor falou, e tinha me escapado da memória e o senhor trouxe bem, um exemplo também de algo que não é aparentemente moralmente tão errado, que é tido pela sociedade como normal, é a questão do feminismo. Você tem uma questão que é muito presente na sociedade atual. Você tem uma questão que é debatida em programas, desde o encontro com a Fátima Bernardes até em locais como o Jornal da Globo, que fala de manchetes de notícias ao redor do mundo. Então você encontra esse assunto sendo passado em todas as esferas da mídia, por exemplo. E aonde entra isso? Qual é a coisa mais terrível? Eu já vi líderes de jovens, já vi grupos de garotas na igreja, e grupos de irmãs e tudo mais, pessoas dizerem que a Bíblia tem uma ótica machista. Eu já vi isso ser defendido em pregação. Que a ótica bíblica ela é machista, que a visão bíblica ela denigre a imagem da mulher, que a visão bíblica ela oprime as mulheres dentro de uma sociedade na qual elas não tinham vez, não tinham voz, não tinham nada. E que é interessante que se olharmos para a sociedade daquela época, de fato era uma sociedade patriarcal. Sim, para os moldes da nossa sociedade ocidental atual, era uma sociedade bastante difícil para uma mulher. Mas olhamos para o Antigo Testamento, no Novo Testamento, você encontra um padrão estabelecido agora, dizendo, o próprio Cristo diz, aquela lei ela é imperfeita, mas um novo mandamento vos dou. Então, como Cristo reafirma? Ele reafirma de uma maneira tão maravilhosa, que ele compara a igreja a uma mulher, a uma noiva. E Paulo ele vai trazer esse relacionamento de uma maneira tão gloriosa, da seguinte maneira, ele vai dizer em Efésios, que o homem deve amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Fazendo uma rápida análise desse amor, observe, é um amor sacrificial, um amor de morrer por ela. É dar a sua vida para que ela viva. E não há em nenhum outro livro, em nenhuma outra literatura, um padrão de amor que possa ser mais excelente do que esse. Mas o pós-modernismo fala que a Bíblia é machista. Porque a mulher não trabalha, porque a mulher isso e aquilo. Gente, Paulo vai dizer em 1 Coríntios 13, passarão todas as coisas, só sobrarão o quê? A fé, a esperança e o amor. Mas desses três, o mais importante é o quê? O amor. E é a qualidade que Cristo enaltece e diz ao marido, amei a vossa mulher com esse padrão baixinho. Baixinho o padrão. Como Cristo amou a igreja. Só isso, eu só quero isso de vocês. Só dê a vida por só ela. dê a vida por ela. Só suporte a maior quantidade de martírios, suporte o maior peso, suporte a maior carga, verta seu sangue sem apontar, sem olhar, sem julgar, porque ela é uma mulher e ela merece. Esse é o padrão que Cristo afirma. Então não há lógica em alguém ler esse tipo de afirmação e me dizer, não, mas isso é machista. Como isso é machista, gente? Sabe? Mas o que temos são pessoas expressando opiniões sem conhecer. E temos uma igreja que cala e consente, porque, não, realmente, eu não vejo aqui as mulheres da Bíblia trabalhando, realmente a Bíblia é machista. Então o que você tem? Você tem um padrão da mulher a honrar o seu marido. Lá em Provérbios 31, quando se fala, por exemplo, da mulher virtuosa, se vai citar uma série de atribuições que essa mulher possui. Mas se você parar para olhar, essa mulher que é ordenada a colocar o seu marido, o marido é a cabeça, a mulher está... Ok. Mas se parar para olhar, as atribuições dessa mulher em devoção a esse homem correspondem ao amor que foi manifesto dele por ela, em resposta. A igreja não amou a Cristo para que Cristo pudesse amá-la. Cristo a amou e em resposta a esse amor ela foi comprada para ele. E por conta disso a igreja é a noiva de Cristo e anseia com desejo para que ele retorne. Da mesma maneira é o amor entre homem e mulher, do padrão bíblico. Não vê a hora que volte para casa. Exato, é o padrão. O homem deita esse sentimento sobre a sua amada e ela corresponde a isso. Por quê? Porque é tão glorioso esse amor, é tão perfeito que constrange. Ele conduz pelo exemplo. Está ali a guerra contra a família. Então você Hoje, veja, na o padrão cristão de excelência, se todas as famílias dissessem, vamos seguir o que a Bíblia diz a respeito disso. Vamos seguir o que a Bíblia diz. Irmãos, eu duvido plenamente que se fosse observado essa questão sentimental, teríamos a quantidade de absurdos que temos nos relacionamentos conjugais de hoje, nas famílias modernas e perfeitas que o mundo prega. Na família onde as mulheres correm atrás de suas capacitações profissionais e se esquecem dos valores fundamentais do casamento. Perceba que aqui a crítica não é ao trabalho que a mulher possa exercer. A mulher tem total capacidade de trabalhar, ok, louvado seja Deus por isso. Você, irmão, tem esse emprego, agradeça ao Senhor. Mas você tem um papel a desenvolver. Seu trabalho não pode estar acima da sua família. Porque a sua família é aquilo que é o propósito de todas essas coisas. Trabalhamos para sustentar a família. Fazemos coisas para criar os filhos. A família é a base dessa situação. Então,
Então, se você tem uma ótica que diz, não, vá trabalhar, esqueça o seu marido, negligencie e tal, porque você pode, você é empoderado, você é capaz, você... Gente, já dizia uma música até de samba, de outrora, é impossível ser feliz sozinho. É impossível ser feliz sozinho. Então, não existe essa ótica. Mas hoje, o moderno é dizer. E as propagandas, muitas delas nós já vimos na televisão, deixa em casa, e outro. Várias propagandas, eu não me lembro de nenhuma agora, mas eu já vi várias batendo de frente com essa ideia que você está aqui colocando diante de nós, entendeu? Exatamente isso. Desvalorizando o relacionamento conforme constitui as Escrituras. Irmão, presbítero, eu digo assim, se você é um pai que me assiste, eu queria que você pensasse nisso. E verdadeiramente, sem julgamento, ninguém está lhe olhando, ninguém pode lhe ver. Mas eu queria que você pensasse, você tem uma filha, você a criou desde que ela era um bebê, você a viu dar os seus primeiros passos, você a colocou no colégio, você a viu crescer, você viu os primeiros dentinhos cair, você participou da vida da sua filha. Sua filha hoje entra numa faculdade e diz, pai, estou reconhecendo o meu valor como mulher e o meu lugar na sociedade. E sua filha vai e participa de um evento, digamos, intitulado Marcha das Vadias, remove a parte superior da sua roupa, se mostra em público e diz, eu estou lutando pelos meus direitos. Me diga se você, como pai, honestamente no seu coração, se você se orgulha e diz, cara, que orgulho da minha filha. Que maravilha. Que mulher de valor. Olha, a sociedade está olhando para minha filha, está aplaudindo aquela cena daquele corpo desnudo. A sociedade está vendo ela como uma guerreira. Como uma mulher que, rapaz, outras mulheres estão olhando e dizendo, meu Deus, que inveja. Vontade de sair do meu carro e ser igual a ela. Vontade de largar minhas coisas e fazer o que ela faz, porque ela é uma mulher decidida. Ela é uma mulher empoderada. Né? É isso que se vê? É isso que você vê, pai? É isso que você vê? Não se vê isso, irmãos. Agora, se olharmos para um casamento, um padrão de casamento, um homem que honra sua esposa, um homem que abre a porta do carro para que essa mulher saia, entre, um homem que se oferece para ajudá-la quando é necessário, um homem que a trata com honra, respeito, valor, que a vê bem vestida, que a vê bem suprida das suas necessidades, que cuida dela, que dedica elogios, que preserva essa moça para ele, não no sentido de ciúme ou cobiça ou ganância, mas no sentido de cuidado e proteção. Que pai não sonha com isso para sua filha? E francamente, se você é mulher e me assiste, que mulher não deseja isso para si? Porque se você concorda que isso lhe coloca em uma posição inferior e te inferioriza diante de uma sociedade, então eu acho melhor você rever os seus conceitos de sociedade. Porque isso é algo desejável, saudável e honroso para você que é mulher. Mas hoje no nosso meio cristão, infelizmente, as mulheres de Provérbios 31 que deveriam ser virtuosas e deveriam carregar essa bandeira, chamando outras mulheres para segui-las, dizendo, olhe para mim porque eu tenho virtude, no qual até a própria palavra de Deus instrui que as mulheres jovens aprendam com as mulheres mais velhas, né? Enquanto a palavra de Deus instrui isso, aonde temos isso na igreja? Não temos. Está se perdendo. Então, irmãos, está nas nossas mãos esse futuro que nós teremos como sociedade, o futuro que nós teremos como igreja, está nas nossas mãos. Né? Eu preciso já partir para o final. O presbítero vai falar sobre até a ideia que ele disse sobre aonde a pós-modernidade influencia na teologia. Vou chamar aqui o presbítero Roberto, ele vai fazer uma leitura rápida. Eu vou ler para ele. Ele fez uma anotação, vem aqui, faz favor, presbítero. Ele fez uma anotação muito bacana e é bem recebida, vem aqui, servo de Deus, para contribuir conosco aqui nessa noite. Eu vou ler aqui, me ajuda a vir aqui, ó. Se eu ler uma coisa errada. Olha que bacana que ele também escreveu sobre a pós-modernidade, no estudo que ele fez. A máxima do pensamento pós-modernismo, que não existe absolutos. Nietzsche profetizou que Deus seria morto no século XX, o tempo mais violento da história, por causa de Deus comunistas. Mais de 150 milhões de pessoas perderam suas vidas. Houve mais mortes pela Revolução Comunista do que na Primeira e Segunda Guerra Mundial. O homem matou Deus, né? Vamos assim, abrir o parênteses e fechar. O homem matou Deus porque deixou de crer na sua existência e constituiu a si mesmo como Deus, como nós estávamos falando aqui hoje no começo. Nietzsche afirmou como teve a evolução do macaco para o
hominídeo, o homem natural de hoje está evoluindo para o super-homem que não crê em Deus, porque ele mesmo é o teu Deus com letra minúscula. Obrigado pela participação. Ele escreveu, eu falei, né? Olha só, gente, estamos acabando. Antes disso, vai ter considerações do dicionário. O presbítero vai falar, tem pergunta ali. Deixa eu ler rapidinho. Vou mandar um abraço para geral que está ligado com a gente aí, tá bom? Irmã Roseli, irmã Marlene, irmã Jaiane, irmã Alcenira, irmã Roseli, o pastor também está ligado aí, irmã Amparo, irmã Marlene, muita gente aí participando. Fez uma pergunta assim: como é que vocês lidam com o preconceito? A irmã Roseli perguntou: como que vocês lidam com o preconceito quando se afirma que é cristão? Tem duas situações, o que é preconceito e o que é perseguição. Se você é um cristão de verdade e sofre perseguição, é motivo de orgulho. Agora, se você é uma pessoa preconceituosa e por isso sofre aquilo que você é, isso num contexto geral, irmão Roseli, para qualquer pessoa essa minha fala. Se você é preconceituoso e automaticamente você sofre preconceito por você dizer que é crente, evangélico, é cristão, então o problema está na sua postura, que não é uma postura cristã. Isso é uma fala no contexto geral, não é para a irmã Roseli. Então, se você sofre como cristão perseguição, joia. Agora, se você sofre algum tipo de atitude porque você não tem paciência, não tem amor, é ignorante, é bruto, não representa nada a Jesus, aí é outra conversa, ok? Presbítero? Aqui é a pergunta do visitante, né? Em vários segmentos da sociedade, os verdadeiros cristãos são fritados, seria isso? Como puritanos, ou como puritanos demais. Como lidar com isso? Nesses vários, acho que essa resposta aí que você deu, ela se encaixa. Né? Eu diria assim, agradeça. Eu ainda diria assim, se você é fritado por ser puritano demais, agradeça o elogio. Agradeça o elogio. É o que Paulo fala, né? Se vocês forem perseguidos, se vocês forem ultrajados por causa do meu nome, deem glória a Deus, porque é grande o vosso galardão nos céus. O próprio Cristo dizia, né, se não amaram a mim, não amarão também a vós. Se fizerem isso ao leão verde. Acho que exatamente, né? Então, a gente tem essa ótica. Se alguém te ofendeu por ser certo demais, isso é uma ofensa? Não. Se alguém te ofende por ser certo demais, isso é uma ofensa? Se alguém te ofende por ser santo demais, isso é uma ofensa? Está na Bíblia dizendo: sede santos como eu, Senhor, sou santo. Então, eu estou cumprindo, eu estou sendo fiel, então eu estou tendo os frutos da minha fidelidade. Eu não devo reclamar, eu devo agradecer o elogio. Pode tocar na teologia. Olha só, nós temos aqui mais 5 minutos no máximo para nós não extrapolarmos. O presbítero vai falar aquilo que estava no coração dele, que ele disse que ia falar, e tem a liberdade para isso, sobre a pós-modernidade, onde ela influencia na teologia hoje. Vamos lá. Foi injustiça aí, nos 5 minutos. Eu precisaria de pelo menos uns 40, mano. Não, mas não é injustiça da minha parte. Eu sei, o tempo não nos permite. Eu gostaria até que também o Victor participasse, tal. Sim. Esse meu entendimento, essa minha visão que tem, que dada essas fases da sociedade, né? A pré-modernidade, a modernidade, o pós-modernismo, né? Com isso, houve influências também na igreja. Aí você tem os liberais, a teologia liberal, depois você tem os fundamentalistas, você tem o pentecostalismo, isso. Você tem o... Neopentecostais? Não, antes desse ainda, a igreja passa ainda por aquele processo de carisma, né? A igreja carismática, isso. Que é a manifestação que ela busca, assim, acelerada por dons, por mover de Deus, aquela coisa toda. E aqui agora nós nos encontramos, sim, nessa questão do pós-pentecostalismo, que é financiada, que é impulsionada, por exemplo, por essa mídia televisiva, baseado nessa busca pelo material, pelo bem-estar, que nós vemos pessoas nessas condições, nesses grupos, com visões modernistas de desvalores da palavra de Deus, se é que eu posso dizer assim, que você vai então ter essa busca a qualquer custo por bens. E aí é onde nós vemos, por exemplo, aquilo que eu falei a semana passada, quando eu fui buscar o material, e o rapaz, eu perguntei, ele ouviu o Thales tocando no carro ali, estava naquele momento tocando, ele perguntou, eu perguntei para ele, disse, Thales? Ele perguntou, eu falei, sim, é. Ele disse, você é cristão? Ele disse, não, eu sou evangélico.
Porque há essa falsa de conhecimento. Vemos igreja, por exemplo, hoje, eu vi hoje isso, pô, é um absurdo. A unção do leão. Eu não sei. A unção do leão, o que é a unção do leão? A unção do leão é um grupo de ungidão separado numa determinada igreja aí, no interior de São Paulo, e que eles urinaram numas vasilhas, e a ideia era sair de helicóptero com a unção do ungido, porque porque Jesus é representado pelo leão da tribo de Judá, e o leão tem por natureza, assim como alguns animais, demarcarem os seus lugares. Então, uma vez que eles foram ungidos com a unção do leão, agora eles tinham a incumbência de depositarem as suas urinas, parece brincadeira, né? Depositarem as suas urinas em vasilhas, pegar o helicóptero e sair na cidade decretando vitória, conquista e derramando essa urina ungida pelo leão da tribo de Judá. Porque se Jesus é leão e leão demarca lugar, então nós também vamos demarcar o lugar. Com isso, o resultado vai ser o seguinte: os demônios que estão dominando aquela região, aquela cidade, vão ser, ao receberem aquela urina, eles vão sair vazados. Não só eles, mas todo mundo que estiver embaixo. Presbítero, eu acho interessante que isso aí, né, esses são exageros, obviamente a gente sabe que existem, mas o senhor tocou num ponto que eu acho bem interessante, que é a questão da teologia dessa prosperidade, né, do ter, e que hoje já tem uma nova roupagem. As pessoas que são mais necessitadas, elas querem ter, mas as pessoas que já têm, elas não têm essa necessidade, então elas agora buscam por autoafirmação, elas querem ser, e agora a gente entra na teologia do coaching, né, que são os coaching gospel, né? Sim. Eles são aqueles que chegam e você é o centro do coração de Jesus, né? Você é o propósito, você é o lindo, você é a joia da criação. E as músicas corroboram para isso. E você veja, presbítero, que é o mesmo padrão do que o diabo tenta Cristo. Porque ele chega e diz: se és o Filho de Deus, é no ser. Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. E depois ele vai para: lança-te daqui abaixo, porque está escrito, desta solidez na palavra. E depois ele diz: tudo isso eu te darei. Ou seja, a gente tem aí o ter, o ser e o crer. Ou seja, voltou ao mesmo ponto. Chegamos. Não tem novidade. No final é a mesma coisa. Só para terminar a minha fala, aí você tem dentro disso, dessa teologia do neopentecostalismo, aí você tem todos esses tipos de propaganda, é o clientelismo, né? Você vem aqui, você compra um produto espiritual que vai resolver o seu problema. Você pode ver como nós estamos recheados disso. Pode perceber como a nossa volta, eu vou dizer por mim mesmo, a minha própria volta, eu tenho hoje os novos evangélicos, né? Os pseudos evangélicos, que não sabem nada de Bíblia, não sabem nada de Escritura. Enquanto lá atrás, até no período pentecostal, você tem ali aquela ideia, aquele sentimento da reforma. Só a Escritura, só o sangue, só Jesus, só a palavra. Nós éramos chamados até os Bíblia, né? Eu fui chamado já o Bíblia. Agora, eu tenho a impressão às vezes de que a minha pronúncia, a minha fala no meio da minha família, por exemplo, não está atingindo ninguém. Dá a impressão que ninguém está interessado naquilo que eu estou falando. Mas, conforme diz a palavra de Deus, pregue a tempo e a fora de tempo. Ezequiel capítulo 3, vai e pregue, anuncia a palavra. Eles não vão te ouvir, mas eis que faço a tua face dura como um diamante, e o coração deles fechado e rebelde, para não ouvirem você. Mas a nossa função é pregar, porque o valor das Escrituras, das solas Escrituras, tem se perdido. E aonde não há Escritura, a palavra de Deus diz: o povo perece, porque lhe falta o conhecimento. 22, 29 de Mateus: errais, não conhecendo as Escrituras, e nem o poder de Deus. Sem Escritura não tem poder de Deus. Sem Escritura não tem como servir a Deus, não tem como manter comunhão com Deus, não tem como o que desejar da parte de Deus, sem conhecer a Deus através das Escrituras. Ou seja, aquilo que o Victor falou, nós voltamos ao ponto inicial. É a mesma proposta. Ou seja, não há muita criatividade. Sabe por que isso? Porque o ser humano ainda é o mesmo pecador oriundo de Adão. Oh, meu Deus do céu, suas considerações, missionário Victor. Tenho certeza que esses 5 minutos que nós passou, você em casa aí
tá falando, fica mais 10, fica mais 15. Eu em casa ficaria falando. Eu não sei os irmãos aqui. O Rogério que chegou aí para dar uma força, a Larissa que está ali atrás ali, né? O presbítero lá atrás, enfim, olha só. Deus abençoe você. Eu vou pedir para o missionário aqui fazer suas considerações finais. Eu estou com desejo de nós continuarmos semana que vem, porque tem pano na manga, viu? Se te deixar, permitir, vamos orar sobre esse mistério aí. Se você quer que a gente dê continuidade, faça a parte 3, no bom sentido, é você que vai falar. Continua sobre esse assunto aí, que está nos interessando mais sobre ele. Por gentileza. Gostaria de agradecer, né, mais uma vez a oportunidade de estar aqui presente com os amados irmãos. Gostaria de estender a saudação ao pastor Fernando, né, que está à distância aí nos acompanhando. Louvar a Deus pela vida do pastor Fernando, bem como toda a amada igreja, a sua vida, pastor, a sua vida, presbítero, né, e louvar ao Senhor porque isso que estamos fazendo é muito precioso. E tem sido um tempo maravilhoso de aprendizado aqui com os amados irmãos, poder compartilhar e crescer com você aí de casa na palavra do Senhor. E exorto, igreja, aconselho vocês, não deixem essa rotina de estudo, de busca pelo conhecimento parar. Porque isso que vocês fazem é precioso. Temos um mundo aí fora que precisa de pessoas que saibam o que dizem, é isso que vocês estão fazendo. Então minha oração é que Deus abençoe a todos e peço a vocês que orem pela minha vida, né, nessa nova etapa que vai se iniciar aí assim que as fronteiras se abrirem. Amém? Amém. Deus é contigo, Vaso. Faça uma oração para nós terminarmos, por favor, presbítero. Amém. Glória a Deus. Minha oração é para que Deus tenha misericórdia da igreja, Jesus tenha, e que Ele nos dê graça, aqueles que são chamados para ministrar diante da igreja, diante das ovelhas de Cristo, que Deus possa nos dar graça, que Deus possa abençoar a vida dos irmãos, o conhecimento, o coração, a mente, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, eu te louvo, Senhor meu Pai, por este momento precioso. Eu sei que aqui nós não conseguimos, Senhor, abranger todas as esferas, Senhor, aqui esse assunto é pertinente, mas nós queremos te dar graça por aqueles que nós conseguimos tocar, e que o Senhor possa produzir frutos, Senhor meu Pai, advindo, Senhor meu Pai, disso que nós tratamos aqui nesta noite de quinta-feira, Pai. Que o Senhor possa abençoar a tua igreja, que o Senhor possa restaurar, Senhor meu Pai, a mente, o coração da tua igreja, Pai, despertando para a tua palavra, Senhor meu Deus, para o temor da tua palavra. O salmista Davi dizia, ó Senhor, quanto eu amo a tua lei, ela é para mim o meu alimento de dia e de noite, Senhor. Oh Deus, restaura esse sentimento, Senhor meu Pai, na tua igreja, pela tua palavra. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória e louvor do teu nome, Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, boa noite. Que você entenda, gente, esses 8, 9 minutos que passou, a gente queria estar aqui transbordando muito mais. Muito obrigado a todos envolvidos e até domingo. Domingo tem Santa Ceia, 9 horas, o primeiro culto. Você que já deu nome, 10h30 o segundo culto. Não percam, vai ser uma bênção. Deus abençoe.